Bom dia, galera. Tudo bom? Bom dia, professor. Bom dia. Bom dia. Bom dia, professor. Bom dia. Bom dia. Beleza. Bom dia, professor. Bom dia. Deixa eu fazer a minha chamadinha aqui. Estão vendo aí a lista de presença? Sim. Sim. Sim, professor. Eu vou chamando aqui, vocês vão respondendo aí. Aline? Amanda? Ana Luísa? Beatriz? Presente. Bruna? Presente. Mila? Gandara? Presente. Davi? Presente, professor. Emily? Presente, professor. Gabriel Martins? Professor, Oi? presente, desculpa aqui, tava bugado no celular, eu tive que esperar um pouco. Quem falou aí? Camila. Gabriel Martins? Presente. Gabriel Martins? Presente. Tem certeza que é o Gabriel Martins? Não, hein? calma. Ah, não, professor. É a Gabriela, que nosso sobrenome é igual. Achei que você estava falando Ah, comigo. tá. Opa. Gabriel Victor? Presente. Gabriela Alves, tá aí, né? Tá. Isso, essa sou eu. Presente. Júlia Versace? Júlia Bonilho? Presente. Guilherme Lopes? Presente. José Carlos? Júlia Caroline? Juliana? Presente. Cauã? Cauê? O Brabo tá aqui, professor. Quem falou aí? Cauí. O Cauã. Acho que ele não tá aí não, professor. Levi? Luana? Lucas Scaler? Presente. Ortega? Vinícius? Matheus Almir? Presente. Murilo Aguiar? Murilo Lima? Nicolas? Presente, professor, aqui, Murilo Guerra. Pedro Soares? Presente. Pétala? Presente. Rafael? Sara? Sofia? Stephanie? Thomas? Eu, professor. Presente. Neymar? Victor Hugo? Victor Augusto? Presente. Presente, professor. Vitor Hugo. Beleza. Victor Augusto? Yuri? Aqui, professor. Presente. Eu tinha bugado aqui. Presente. Vitor? É o Vitor? Quem falou agora foi o Weimar. Weimar. Ah, o Weimar, tá. Certo, é que eu não tô vendo aqui o lobby. Vitor Augusto não, né? Yuri? Bom dia, professor. Tudo bem com você? Tudo. Quem tá falando aí? É o Yuri. Beleza. Eu deixei aqui a tela para vocês verem. Eu não consigo estar vendo no lobby quem que tá falando. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui na nossa apostila. Tem alguém esperando? Tem uma mãozinha levantada. Júlia Caroline aqui. Será que é da chamada? Deixa eu ver aqui. Eu acho que é, professor, porque o microfone dela não funciona. Já marquei aqui. Nenhum de Levi. Levi tá levantando a mão também. Levi também? Espera aí que eu vou achá-lo aqui na minha lista. Junto às duas salas fica uma lista grande aqui. Tem que ver do terceiro ano. Meu Deus do céu. Levi. Professor, tô aqui.
Quem que tá aí? Murilo de Lima. Quando eu falei, o microfone estava mutado. Ah, tá bem. Então tá aqui. Prontinho. Vou voltar lá na nossa história dos sais, né? Deixa eu colocar aqui a apostila de vocês, primeira série. Professor, Oi. o Levi falou no chat que você não deu presença para ele na última aula. Eu acho que como o microfone dele não funciona, ele deve ter escrito no chat. Levi. Ele precisa arrumar um microfone aí, velho. Arrumar uns microfones Xing Ling já funciona. Não, Xing Ling não. Da China não. Compra um outro microfone da Zona Franca de Manaus. Qual, Murilo? Murilo Lima? O Levi. Ah, desculpa, eu Levi. Oh. Deixa eu ver aqui. Então, deixa eu procurar aqui. Apostilinha de vocês. Tá. Tá dando pra ver a apostila aí, turma? Sim. Deixa eu ver até onde nós paramos aqui. Vamos adiante aqui, nos sais, né? Então, nós vimos lá ontem como é que é, né, a definição aí para os sais. Vimos as reações aí de neutralização que originam os sais. Quando eu tenho a reação de neutralização total, então eu tenho a formação do meu sal, né, e a eliminação de uma molécula de água. Pode acontecer, pessoal, de termos reações de neutralização parciais. Como que isso acontece, né? Quando eu faço a reação entre um ácido e uma base, pode acontecer, né, de eu ter um excesso ou de ácido ou de base. Então, como eu tenho excesso de um deles, eu tenho essa situação onde não há uma reação de neutralização total. Então, o meu sal que vai ser formado, ele vai carregar com ele o composto que está em excesso. Ou seja, se eu tiver ácido em excesso na reação de neutralização, o sal que vai se formar, ele vai levar com ele, na sua fórmula, H+. Ele vai levar hidrogênio com ele. Ele vai ser um sal hidrogenado. Se na reação de neutralização eu tenho um excesso de base, por exemplo, eu não vou conseguir, então, fazer com que todo aquele OH da base se converta em água, porque faltou ácido para isso. Então, o sal que vai se formar vai ser um sal que vai levar OH na sua composição, que é o excesso de base que eu tinha no processo. Então, um exemplo que é colocado aqui de neutralização parcial, vou mostrar aqui para vocês. Vou abrir aqui minha canetinha. Eu já vejo, só explicar essa parte aqui. Então, vejam, aqui eu tenho o ácido sulfúrico, né, reagindo aqui com hidróxido de sódio. Mas o que acontece aqui, pessoal? Acontece o seguinte. A minha situação é que eu tenho 2 hidrogênios que vêm do ácido e aqui foi colocado só uma hidroxila da base. Veja que no anterior, aqui em cima, eu coloquei 2 NaOH. Então, significa que eu tenho 2 íons OH- disponíveis na proporção para reagir com 2H+, que vem do ácido. Então, 2H+, com 2OH-, quando se combinam na reação de neutralização, vão formar 2 moléculas de água.
E o sal formado é um sal que não tem nem hidrogênio, nem, né, OH presente na sua composição. Não teve nenhuma falta aí, né? Agora, nesse outro caso aqui embaixo, vejam que eu coloquei na proporção da reação uma estrutura de NaOH, não coloquei duas. Então, eu tenho uma quantidade de ácido que está em excesso, porque eu tenho 2H+, que está vindo do ácido, 2H+, e eu tenho somente um OH-, uma hidroxila. Então, quando houver a combinação do H+ com OH-, eu vou ter a formação de somente uma molécula de água e vai sobrar um H+ na estrutura, né? Esse H+ que vai sobrar, ele vai parar no sal, ó, NaHSO4. Qual página que eu não tô achando aqui? Página 22. Ah. Perceberam, pessoal? Obrigado. Perceberam o que aconteceu aí? Tiraram de uma molécula e juntaram. Formando uma... É uma neutralização parcial. Como eu tenho um excesso de ácido, né? Eu não tive base suficiente para poder fazer a neutralização total, para converter todo o H+ e o OH- em água. Nesse caso, eu tive uma quantidade de ácido em excesso. Então, o que vai acontecer? Esse excesso de H+, o hidrogênio vai parar lá no sal, na fórmula do sal. Deixa eu ver quem está querendo entrar aqui. Vamos lá. Botar para cá, minimiza e vemos aqui quem que é. Cauê Galdino. Estão com problema de internet ficar caindo aí? Aqui, se eu estou com o celular e vou para a sala, ele funciona, a internet. Se eu venho para a cozinha aqui, ele cai, não funciona. Preciso pôr um repetidor de sinal aqui. Vamos adiante, turma? Então, vamos adiante, para nós fazermos aí as classificações, né, dos nossos sais. Então, classificação dos sais, né? Como é que eu classifico o sal? Primeiro, quanto ao número de elementos químicos constituintes. É a mesma coisa lá que os ácidos, né? Se eu tenho um sal binário, ele é formado com 2 elementos químicos. Por exemplo, cloreto de sódio, né? NaCl, tem sódio e cloro. Brometo de potássio, tem bromo e potássio. Fluoreto de cálcio, ele tem cálcio e flúor. Pode ser um sal ternário, formado por 3 elementos, né? Eu tenho aqui o hipoclorito de sódio, eu tenho aqui o sulfato de alumínio. Pode ser um sal quaternário, formado por 4 elementos químicos. Aqui eu tenho ferrocianeto de potássio, tem nitrogênio, carbono, ferro e potássio na sua composição. Professor, por que em alguns elementos colocam essas chaves? Porque é parecido com a matemática, né? Quando eu coloquei aqui o parênteses no CN, que é um ânion poliatômico, eu usei um parênteses com 6 aqui, não usei? Então, está dizendo que tem 6 ânions CN. Mas aí, ligado ao potássio, eu tenho esse ferro também, que está ligado ao CN, CN6. Então, primeiro eu uso parênteses, e aí depois eu uso essas chaves para dizer que nas chaves, todo esse ânion, ferrocianeto, tudo isso aqui está ligado ao potássio. Tá bom, entendi. Obrigada. Quanto à natureza dos íons, né? Então, você olha para os íons do sal e você vai classificá-lo no seguinte: o sal pode ser normal, e quando ele é normal, ele não tem, né, nenhuma presença de íons H+, nem de OH- na sua fórmula. Ele só vai ter um tipo de cátion e um tipo de ânion. É um sal normal. Por exemplo, NaCl, sal normal. BaSO4, sal normal. AgNO3, sal normal. Não existe a presença de íons H+, e nem de OH- na composição, na sua fórmula. Quando eu tenho um hidrogenosal,
Quer dizer que eu tenho um sal com hidrogênio, olha aí. E ele é resultante do quê? Da neutralização parcial do ácido, como eu mostrei para vocês lá em cima. Você não teve uma neutralização total, teve um excedente de ácido, e o hidrogênio desse excedente vai parar na fórmula do sal. Olha aqui, ó, NaHSO4, olha o hidrogênio aparecendo aqui. KH2PO4, tem hidrogênio aparecendo na sua composição. Então, são hidrogenossais, sais que têm hidrogênio, que são provenientes de uma neutralização parcial. Você pode ter também um hidroxissal, e o nome já diz tudo, hidroxi é porque vai ter OH na sua fórmula. Ele é resultante também da neutralização parcial, né, da base, porque você tem um excesso de base, tem pouco ácido na reação de neutralização, e o que sobrou, né, que não foi neutralizado, do OH-, dos hidróxidos, vão entrar na composição do sal. Então, vejam aqui, ó, MgOHCl é um hidroxissal, BaOHNO3 é um hidroxissal também. Outra classificação pelos íons, sal duplo ou misto. Quando é um sal duplo ou misto, ele pode ter 2 cátions e um ânion diferentes, de OH-, ou diferentes de H+, né? Ou 2 ânions e um cátion, onde os ânions e os cátions, né, tem que ser diferentes de H+, com OH-. Então, no caso aqui de um sal duplo, eu tenho NaKSO4. Ele é duplo porque ele tem 2 cátions, tem o sódio Na+, e o potássio, K+. Eu tenho aqui, ó, KBrCl, eu tenho aqui os ânions bromo e cloro, 2 ânions na composição. Aqui, ó, AlSO4Cl, eu tenho 2 ânions, o ânion sulfato, SO4, e o ânion cloreto, Cl. 2 ânions e um cátion. Então, são sais duplos ou mistos. E eu tenho também os sais hidratados, onde a sua estrutura vai apresentar moléculas de água. A molécula de água vai ficar retida lá no retículo cristalino, né, no processo de cristalização. Um exemplo aqui, ó, CuSO4 vezes 5H2O. Sulfato de cobre pentahidratado. CoCl2 vezes H2O, 2H2O. Cloreto de cobalto 2, dihidratado. Então, ele tem água na sua estrutura. E é interessante que esse cloreto de cobalto, né, 2, dihidratado, ele está presente naquele galinho do tempo que vocês viram aqui, né? Esse galinho do tempo mostra para a gente a condição de umidade do ar. O cloreto de cobalto, então, quando ele está na forma hidratada, ele adquire uma coloração rosada. Quando ele está na forma desidratada, quando ele perde a água da estrutura, ele adquire essa forma azulada. Então, quando o tempo começa a ficar úmido, indicando possibilidade de chuva, eu tenho um galinho de cor rosada. Agora, quando o tempo fica seco, calor, né? Eu tenho o cloreto de cobalto perdendo a sua água, desidratando, ele adquire uma coloração azul. Já viram isso aqui ou não? Não, mas agora eu tô querendo... Eu tinha visto não, professor. Agora eu tô querendo... Isso aí vende nessas lojinhas aí de souvenir, aí tem bastante. Essas feirinhas de praia, aí os caras vendem de monte. Pedro, vamos comprar uma dessas pra gente. Quanto à solubilidade em água. Isso. Quanto à solubilidade em água, né? Pessoal, a solubilidade em água para os sais não tem jeito. Tem que decorar as regrinhas, né? São regras práticas que nós temos. Nessas regras práticas, eu tenho aqui essa solubilidade em água para mostrar para vocês quais sais são solúveis, né? E quais são praticamente insolúveis. E, claro, tem exceções. Quem são os sais solúveis? Eu vou analisar, então, pelos ânions e pelos cátions que formam esse sal. Os sais solúveis, todos os nitratos,
sais que têm NO3-, são solúveis, sem exceções. Todos os cloratos, sais que têm o ânion ClO3-, sem exceções. Todos os acetatos, sais que têm o ânion acetato, com exceção do acetato de prata. Esse é praticamente insolúvel. Outra regra, todos os cloretos, Cl-, brometos, Br-, e iodetos, I-, são solúveis, todos, com exceção daqueles formados pelos cátions prata, chumbo e mercúrio. Todos os sulfatos são solúveis em água, sais que possuem SO4 2-, com exceção daqueles que têm cálcio 2+, cátion, né? Bário 2+, estrôncio 2+, e chumbo 2+. Esses são exceções e são praticamente insolúveis. Agora, olhando aqui para baixo, sais que são praticamente insolúveis. Os sulfetos, que têm o ânion S2-, tem exceções? Tem. Quando os sulfetos são formados por metais do grupo 1, metais alcalinos, e do grupo 2, alcalino-terrosos, também amônio, NH4+. Os carbonatos são insolúveis, que tem CO3 2-. Os fosfatos, que tem PO4 3-, e os sulfitos, que tem SO3 2-. Para esses carinhas aqui, existem exceções, que são os sais que são formados por metais do grupo 1, metais alcalinos, e o amônio, né? NH4+. Então, vocês podem levar em consideração o seguinte: sais contendo os cátions do grupo 1 e o íon amônio são sempre solúveis. Eu sei que é complicado de você decorar uma tabelinha com essas condições, mas não há outro caminho, né? É uma regra prática que a gente conseguiu obter de forma experimental. Tranquilo, turma? Mais ou menos, professor. Mais ou menos. Tranquilo. Então, voltando. Você vai decorar, né? Nitratos, cloratos e acetatos solúveis. Acetatos com exceção da prata. Cloretos, brometos, iodetos, sulfetos também solúveis. Tem exceção aí? Tem. Exceção dos sais formados por prata, mercúrio e chumbo. E no caso dos sulfatos, tem exceções? Tem. Sais formados com cálcio, bário, estrôncio e chumbo. Os sais que são praticamente insolúveis, sulfetos, carbonatos, fosfatos, sulfitos. Tem exceções? Tem. Nos sulfetos, quando são formados pelos metais alcalinos, alcalinos terrosos e amônio. Carbonatos, fosfatos e sulfitos são insolúveis, né, com exceção de metais do grupo 1, alcalinos, e do amônio. Não tem jeito, pessoal. Isso aqui é a regra prática, né? Uma outra coisa importante. Os sais são eletrólitos fortes. Significa que, quando eles são dissolvidos em água, o grau de dissociação deles, o alfa, é muito elevado. Então, eles produzem uma quantidade muito grande de íons, né? Quando eles são dissolvidos em água. Como tem muitos íons que têm mobilidade e carga elétrica, os eletrólitos fortes, como eles, são condutores de eletricidade, né? Sais que são muito solúveis, né? Então, vão ter um grau de dissociação elevado e vão fazer a formação de um eletrólito forte, uma solução que conduz muito bem a eletricidade. Agora, os sais que são pouco solúveis, né? Mesmo numa pequena quantidade que eles produzem em solução, eles também são eletrólitos, né? Mas não são eletrólitos tão fortes quanto os sais que são solúveis. Então, o que vocês viram, né? De maneira geral, os compostos iônicos, bases, sais, né, sempre são capazes de conduzir eletricidade quando dissolvidos em água. Já os compostos moleculares,
né, para você ter essa condução de eletricidade quando dissolvida em água, eles vão ter que fornecer quantidade de íons. Quem faz isso são os ácidos, que são moleculares, né? Então, quando você tem um ácido, se esse ácido for forte, tem um grau de ionização elevado, vai conduzir muito bem a corrente elétrica. Mas quando for um ácido fraco, tem um grau de ionização baixo, libera poucos íons H+, em solução, a condução da eletricidade vai ser menor, vai ser um eletrólito mais fraco. Tudo bem, turma? Então, tá aí. Ó. Se você fizesse um experimento como esse, o teste da condutividade elétrica para alguns materiais, não vamos ter condição de fazer isso, mas vamos imaginar que nós fôssemos, com esse experimento, né, pegar lá um equipamento, um equipamento como esse aqui, onde eu faço o quê? Eu ligo na eletricidade, né, faço aqui um circuito com uma lâmpada. Com essa lâmpada no meu circuito, eu produzo 2 eletrodos. Esses 2 eletrodos seriam com uma espécie de tomadinha, que eu colocaria dentro do meu becker, com a substância dissolvida, né, com o meu eletrólito ou não, dissolvo a substância aqui dentro da água, nesse becker, ligo na eletricidade, e os meus eletrodos aqui passam fechando o circuito elétrico com a lâmpada. Então, se eu testasse várias substâncias que tem aqui nesse sistema, algumas conduziriam corrente elétrica na minha solução e outras não conduziriam. Eu imagino, então, o seguinte, que as substâncias iônicas que produzem, né, a dissociação iônica lá na água, elas são eletrólitos, né? E conduziriam corrente elétrica. Então, minha lâmpada deve acender. Se eu colocar uma substância molecular que não sofre ionização, não vai haver íons livres aqui na minha água, então não vai haver condução de corrente elétrica. Essa que é a ideia desse teste de condutividade elétrica. Então, o que foi testado nesse experimento aqui? Ele testou, né? Deixa eu descer aqui. Água destilada. Água destilada é água pura, né, que passou por processo de destilação. Foi lá, colocou lá os eletrodos e viu se acendia ou não a lâmpada. A água destilada não acende a lâmpada. Por quê? É um composto molecular. Tá? Não está sofrendo ionização. Não tem íons livres, não vai conduzir corrente elétrica. Solução de sal de cozinha. Sal de cozinha é o cloreto de sódio, NaCl. Esse dissocia, passa por dissociação iônica. Então vai liberar íons na água, vai acender a lâmpada e a lâmpada vai brilhar bastante, com alta intensidade, porque é um eletrólito forte. É um sal muito solúvel. Solução de açúcar comum. Se eu dissolver açúcar na água, o açúcar é formado por sacarose. Sacarose é um composto molecular, C12H22O11. Não sofre ionização, somente dissolução, somente as moléculas é que se separam e as moléculas ficam lá, flutuando lá na água, não liberam íons, não é um eletrólito, então não acende a lâmpada. Se eu dissolver nessa água vinagre, vinagre contém ácido acético, e ácidos sofrem ionização e liberam íons H+. Então, a lâmpada acende, mas acende com baixa intensidade, fraca, porque o ácido acético é um ácido fraco. Ele tem um baixo grau de ionização, libera poucos íons H+. Se eu testar o álcool comercial, a lâmpada não acende. O álcool é uma substância molecular, formado por moléculas, né, C2H6O. E não ioniza, não libera íons quando dissolvido em água. Ele só dissolve, não há ionização. Então a lâmpada não acende. A acetona também não acende a lâmpada quando dissolvida em água, porque é uma substância molecular. A molécula de acetona não sofre ionização, não libera íons, somente fica dissolvida na água. Já a solução aquosa de ácido clorídrico, HCl, esse acende a lâmpada com alta intensidade, porque o HCl é um ácido, ioniza muito na água, porque é um ácido forte, tem um grau de ionização elevado, libera muitos íons H+,
a lâmpada vai acender com alta intensidade. E a solução de hidróxido de sódio, NaOH, também acende a lâmpada com alta intensidade, porque é uma base, composto iônico. Vai dissociar, liberando Na+, e OH-, e essa dissociação tem um grau de dissociação elevado, é uma base forte, dissocia muito, quase 100% praticamente, e aí você vai ter um eletrólito forte, com a lâmpada acendendo com alta intensidade. Tudo bem, pessoal? Tudo. Tudo. Então vamos lá, os resultados, né, em conclusão. Qual a condição necessária, né, para que ocorra a condutividade elétrica nos materiais testados? A condição necessária é que você tenha a existência de íons livres na sua solução. No item B, conforme o efeito obtido no sistema elétrico, classifique as soluções em eletrolíticas ou não eletrolíticas. Soluções eletrolíticas vão conduzir corrente elétrica. Soluções não eletrolíticas não conduzem corrente elétrica. Então, as soluções eletrolíticas aí do experimento são a solução de sal de cozinha, de vinagre, solução de ácido clorídrico e hidróxido de sódio. As não eletrolíticas, água destilada, açúcar comum, né? Álcool comercial e acetona. No item C, a condução de corrente elétrica só ocorreu para os compostos iônicos? Justifique sua resposta. Não, você viu que o ácido acético que está lá no vinagre, né, conduziu, e o vinagre, ácido acético, é um composto molecular. E a solução de ácido clorídrico também conduziu, mesmo sendo uma substância molecular. Nós sabemos que essas substâncias moleculares que são ácidos se ionizam na água e liberam íons H+, e o seu ânion correspondente. Então, elas liberam íons, né, e fazem com que a solução conduza corrente elétrica. Tudo bem aqui, pessoal? Sim. Pessoal, agora vem a formulação e nomenclatura dos sais. Então, o que acontece, né? Eu vou escrever aqui na lousa, que fica mais fácil de enxergar aqui. Tá dando para enxergar aí a minha luzinha? Sim. Sim. Não. A formulação de um sal vai ser sempre cátion e ânion. Então, aqui eu tenho o cátion e eu tenho aqui o ânion. O cátion, índice X, e o ânion, índice Y. Dá para enxergar aí, turma? Bem borrado, mas dá para enxergar. Veja. Dá pra enxergar. Não dá para enxergar? Deixa eu tentar melhorar o tamanho Aqui aqui. pra mim tá. Escrever um pouco maior. Então, todo sal vai ter um cátion e um ânion. O cátion com o índice X e o ânion com o índice Y. Deu para ver agora? Por que isso acontece? Oi? Por que isso acontece? O índice X do cátion veio da carga X- do ânion. E o índice Y do ânion veio da carga Y mais do cátion. Então vejam que aqui eu tenho uma regra, né, de inversão. Este desce aqui e este desce aqui.
Por exemplo, se eu tiver um sal que é formado por cálcio 2+, e é formado por flúor 1-, qual que é a fórmula desse sal? Este 2, só o 2, não o sinal da carga, desce para o flúor, e este 1 do flúor desce para o cálcio. Portanto, a fórmula desse cara será CaF2. Deu para entender, pessoal? Professor, o X ali desce positivo, que era negativo? Você não vai olhar o sinal quando descer, você só vai descer os números invertidos. Ah, tá, sem sinal. Sem o sinal. Um outro exemplo. Alumínio com carga 3+, vai formar um sal com, digamos aqui, que fosse o oxigênio. Oxigênio não, que vai ser um óxido. Eu vou colocar um outro cara aqui. Com enxofre. Pode ser um enxofre. 2-. Dá para ver aí, pessoal? Cátion e ânion. A carga do alumínio, que é 3+, esse 3 vai descer para o enxofre. E este 2 do enxofre desce para o alumínio. Como fica a fórmula desse sal? Al2S3. Tudo bem, pessoal? Tipo, esse exemplo tá o 2-, vai ficar 2+? Você não vai olhar o sinal, você vai olhar só o número. Olha só. Embaixo, só o número. Então, sempre fica positivo de qualquer maneira. Porque o sinal só indica carga elétrica, né? Carga de cátion, carga de ânion. O que escreve em cima tem sinal porque está indicando quem é cátion e quem é ânion. Mas o que está embaixo está indicando quantos átomos de cada um participam na fórmula. Por isso que não aparece sinal nenhum. Um outro exemplo. Outro exemplo é pegar aqui. Vamos pegar aqui cálcio. Ixi. Minha canetinha está acabando. Cálcio, carga 2+. Eu vou pegar esse ânion, fosfato, PO4, 3-. Como que eu faço agora? Aqui, o 2 da carga do cálcio desce para o fosfato. Mas o fosfato é formado por 2 átomos. Então, eu preciso colocar um parênteses. E aqui eu coloco o 2. E o 3, em 3- do fosfato, desce para o cátion. E aqui embaixo fica 3. Fórmula do nosso amigo, Ca3, parênteses, PO4, parênteses, 2. Fosfato de cálcio. Esse ânion se chama fosfato. O cátion, cálcio. Já dá para ver a nomenclatura deles, né, pessoal?
Professor, obrigatoriamente todos os números devem ficar para baixo, né? São os índices da fórmula. Olha esse caso aqui, ó. Mg, magnésio, carga 2+, e o ânion sulfato, SO4, 2-. Vejam, pessoal, faço a inversão dos números. É a regra do cruz-credo, a regra da cruz. Inverto os números de carga. O 2 vai descer para o sulfato, coloco um parênteses aqui, e esse outro 2 do sulfato desce para o magnésio. Mas notem, os números aqui, ó, 2 e 2, são múltiplos, não são? Sim. Eu vou cortar. Corto esse 2 com esse 2. Porque eles são múltiplos. Logo, a fórmula ficará Mg SO4. Sulfato de magnésio. É o nosso sal. Professor, Tranquilo, quando tiver os números, tipo 2, 2, 3 ou 3, corta? Corta. Se for 2, 2, 3, 3, 4, 4, aí você pode cortar. Sim, professor, agradeço. Voltando lá na nossa apostila, deixa eu projetá-la aqui de novo. Pera lá. Então tá aí, pessoal. Aqui, então, foi a regrinha que eu expliquei para vocês, né? A regra do cruz-credo, a regra da inversão, né? Dos números de carga para o cátion e para o ânion. E aí, como é que você vai fazer para dar o nome para o seu sal? Nós sabemos que um sal ele é derivado de uma reação de neutralização de um ácido com uma base. Então, o ânion que forma o sal, ele é proveniente lá de um ácido. Para saber o nome do sal, eu vou ter que usar a terminação do nome do ácido. Então, vejam, lembram que os ácidos poderiam terminar com oso, com ico e com hídrico? Lembram disso? Sim ou não? Sim. Então, a regra que nós usamos aqui é a seguinte. Quando o meu sal tem um ânion que veio de um ácido que termina com oso, o nome desse ânion vai ser terminado com ito. Por exemplo, clorito, hipoclorito, sulfito. Quando o meu ânion do ácido veio desse ácido que termina com ico, o nome desse ânion que vai aparecer no sal vai terminar com ato. E quando o ânion do sal veio de um ácido que termina com hídrico, o nome do ânion no sal vai terminar com eto. É mais fácil fazer do que ficar, né, mostrando para vocês aqui essa tabelinha que vocês vão decorar facilmente. Então, o nome do nosso sal, o que você vai fazer? Você vai dar o nome do ânion desse sal e vai dar o nome do cátion que está presente nesse sal. Então, aí eu pergunto para vocês, né? Se vocês tivessem uma tabelinha com os nomes dos cátions e dos ânions, vocês seriam capazes de dar o nome do sal facilmente. Por quê? Basta você conhecer o nome lá do ânion. E basta você conhecer o nome do cátion. Aqui eu tenho, então, ó, um exemplo do sal normal. Como é que eu vou dar o nome dele? Veja aqui, para sais normais, essa situação.
Eu tenho esse sal aqui formado por cátion sódio e ânion, que é chamado de cloreto. Esse ânion se chama cloreto. Faz a inversão das cargas, então eu tenho a formação do cloreto de sódio. Perceberam, pessoal? Nome do ânion, cloreto. Nome do cátion, sódio. Olha esse outro exemplo aqui, ó, para a formação desse sal. Eu tenho o cátion NH4+, que é o amônio, e tenho o ânion NO3-, que é o nitrato. Então, eu escrevo aqui o NH4+, cátion primeiro, e do lado eu escrevo o ânion, NO3-. Vejam que a carga de 1- do nitrato, o 1 desce aqui e fica aqui embaixo. Estão vendo ele aqui amarelinho? E vejam que a carga 1+ do amônio, o 1 desce aqui e vem aqui para baixo, do outro lado. Como é o nome desse sal? Nome do ânion, nitrato. Nome do cátion, amônio. Nitrato de amônio. Tá claro aqui, turma? Tem pergunta. Outro exemplo. Vejam essa outra situação. Agora eu tenho aqui um sal, onde o cátion é o ferro 3+. Lembrem-se, o ferro pode ter outra carga, pode ser o ferro 2+. Esse aqui é o ferro 3, é o de maior carga. E o ânion é o S2-. Esse ânion é chamado de sulfeto. O cátion, ferro 3+, está aqui. E o ânion, sulfeto, está aqui. 2-. A carga do ferro 3+, então o 3 da carga desce e vai aparecer aqui embaixo na fórmula para o sulfeto. E o 2-, o 2 vai descer e aparecer aqui embaixo no ferro como o índice 2. Portanto, a fórmula será Fe2S3, e o nome dele qual é, pessoal? Sulfeto, que é o ânion, de ferro 3. Nome do ânion, nome do cátion. Como o cátion tem a maior carga, esse sal também é chamado de sulfeto férrico. E a terminação ico se refere ao cátion de maior carga. Tá claro aí, turma? Professores, quando os dois tem por exemplo, o amônio e o ânion lá em cima, o nitrato de amônio, eles podem cortar também um? Eles vai ficar com essa fórmula aqui, ó, NH4. O índice é 1, então eu não ponho nada. E NO3. O índice é 1, não preciso pôr nada. Olha aí a fórmula dele. Professor, no sulfeto de ferro, fica sulfeto férrico por causa que tem mais ânion, é isso? Não, porque a carga dele é maior. Ele é o ferro 3+. Então, ele é o ferro 3. Eu tenho o ferro aparecendo também com esse cátion assim, ó. O ferro, metal de transição, ele pode aparecer com duas cargas diferentes. O ferro 2+, e pode aparecer o ferro 3+ também. Esse aqui é o ferro 2, porque a carga dele é 2. É o cátion ferroso, e esse aqui é o ferro 3, porque a carga dele é 3+. Ele é o ferro 3 ou férrico. A terminação ico é para o de maior carga e a terminação oso
é para o de menor carga. Tudo bem? Agradeço. Beleza. Deixa eu ver uma coisinha aqui, como está meu tempo, porque isso aqui ainda vai demandar um pouquinho mais de explicações. Deixa eu ver aqui. Pessoal, eu vou parar por aqui, porque eu ainda tenho que mostrar aqui para vocês alguns outros detalhes aqui dessa nomenclatura, tá? Aí na próxima aula a gente retoma nesse assunto aqui de nomenclatura. Mas enquanto a gente não retoma, isso vai acontecer só na semana que vem, vocês podem fazer esses exercícios aqui, que eu vou mostrar. Já é possível de estar adiantando. Então tá aqui, ó. Deixa eu ir até a página certinho, peraí. Calma lá, aqui. Então, ó, lá na página 34, pode fazer o exercício 1, pode fazer o exercício 2, pode fazer aqui o exercício 3, na página 34, pode fazer o exercício 4, pode fazer o exercício 5, pode fazer o exercício 6, pode fazer o exercício 7 e até o 7. Porque do 8 para frente eu tenho outra função inorgânica que são os óxidos. Eu não expliquei ainda. Beleza, turma? Beleza. Beleza. Anotaram aí? Sim. Sim. Galera, vou deixar vocês tomarem uma aguinha para a próxima aula. Um abração aí para todos, se cuidem, fiquem com Deus e até o nosso próximo episódio. Até. Até a próxima aventura. Até as próximas aventuras de Jotão. Tchau, Até as professora. nossas próximas aventuras. Tchau, pessoal. Abração. Bom dia. Valeu.